Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. E Rui, muito obrigado por ter aceito este convite. Como sabe, o leitmotiv deste conjunto de podcasts, que são 50, é deixar o mundo melhor, mas também, como é evidente, eu como bom jornalista que tento ser, gosto também de saber outras coisas. E olhando para o seu riquíssimo currículo vitae, verifico que você nasceu no Porto. É verdade. E mantém-se muito ligado ao Porto. O Porto para si é muito importante. Mantenho-me portuense. As raízes são no Porto. Estou ligado ao Porto porque faço parte de algumas instituições da cidade, mas no fundo saí do Porto muito cedo porque mal acabei o liceu fui para Coimbra, depois de Coimbra à Tropa, depois da Tropa a Lisboa, de maneira que não vivi muitos anos no Porto, mas tem família no Porto? Já só tenho uma prima. A minha família era pequena, o meu pai era filho único, o meu avô era filho único e só resta uma prima no Porto. A única irmã que tenho vive em Lisboa, mas continuo muito ligado à cidade. Estou ainda em Serralves e, portanto, fiz parte da equipe que lançou Serralves e agora sou presidente do Conselho de Fundadores e por isso tenho boas razões para ir voltando regularmente. Há um lobby do Porto que se manteve ao resto da vida. Eu acho que lobby no sentido positivo da palavra, não é? Eu acho que há um sentido negativo de solidariedade entre as pessoas que se revêem nos valores da cidade, nos valores da cidade liberal e burguesa que é o Porto. Esse lobby funciona em muitas áreas, desde o futebol até aos negócios. No futebol talvez funcione até demais. Sim. Nos negócios, o Porto continua a ser um centro de empreendedorismo e tem uma dinâmica muito grande. Eu gosto sempre de recordar o exemplo do Belmiro de Azevedo, que foi meu colega do liceu do primeiro até ao 7º ano e que é um exemplo de criação de um grande grupo empresarial com independência e com valores muito, muito próprios. Sim, e há outros, e há bancos. O Arthur lançou o BPI, o Arthur Santos Silva. Nosso grande amigo. O nosso grande amigo. E que continua a ser um grande amigo seu. E continua a ser um grande amigo meu. Mas não vai muito ao Porto, ou vai? Vou quase todos os meses, porque normalmente Serralves? Vou a Serralves. Sim. E também fui professor convidado na Universidade Católica no Porto. Lancei uma cadeira de gestão de organizações sem fins lucrativos e que deixei quando fui eleito presidente da Fundação Gulbenkian, mas como estou no Conselho Superior da Universidade Católica, também tenho essa ponte com o Porto. E acha que há realmente uma diferença grande entre Porto e Lisboa? Quais são as diferenças? Bom, Lisboa é inegavelmente uma cidade mais cosmopolita e aberta. O Porto ainda é uma cidade muito burguesa. As pessoas ainda sabem muito bem qual é o seu lugar na sociedade e isso ainda subsiste. Mas eu penso que o Porto tem, até quase por uma razão da necessidade de sentir que tem que ter maior dinamismo, porque não tem os favores nem da proximidade do poder, o Porto conserva o espírito liberal e criador que eu acho que é a marca distintiva da sociedade portuense. Mas há um complexo do Porto em relação a Lisboa? Eu não tenho, mas eu estou aculturado a Lisboa porque vivo em Lisboa há muitos anos, desde 1966, quando acabei a tropa, que vim viver para Lisboa. Mas penso que ainda há um sentimento
de desfavor, que o poder não olha para o norte da mesma maneira que olha para a região de Lisboa. Mas isso acho que são coisas que se estão a esbater, e hoje o Porto tem uma dinâmica cultural, a Casa da Música, para não falar outra vez de Serralves, tem a Universidade Portuguesa com maior captação de estudantes internacionais. Portanto, o Porto hoje é uma cidade com um dinamismo muito próprio, e penso que a gente mais nova já não sofre desse complexo de quando o Benfica ganhava todos os campeonatos. Sim. Então, vem, portanto, para Lisboa, vai primeiro para Coimbra, não é? Eu escolhi ir para Direito. No Porto, na altura, não havia Direito, só havia Direito em Lisboa e em Coimbra. Eu fui para Coimbra, formei-me em 61, o ano em que começou a guerra em África, e ainda concorri à magistratura, mas não tive informação positiva da PIDE. E sabe porquê? Eu penso por ter estado muito ligado aos grupos académicos do teatro, do Conselho Cultural, do Círculo de Artes Plásticas, de que eu tinha sido fundador, e de ter ajudado a eleger a primeira direção da esquerda na Associação Académica, que foi a direção presidida pelo Carlos Candal. E aí em Coimbra houve pessoas que o marcaram, que tiveram influência na sua maneira de pensar e de ser ao longo da vida? Em Direito tive alguns excelentes professores, não posso dizer que todos eram excelentes professores, mas tive muito bons professores, e acho que a faculdade, apesar do método de ensino ainda ser um método muito tradicional, de haver aulas em que se ouvia o professor virar a página do livro, que ajudou muito a formar um quadro de pensamento e um método de trabalho, e a exigência também foi um valor que marcou. E tive um grupo de colegas também, o Vasco Airão, o José Beleza, o Artur Santos Silva, um grupo de colegas, poderia citar muitos mais. Miguel Veiga. O Miguel Veiga é mais velho. Miguel Veiga era mais velho que eu, mas também geração, faz parte dessa geração. E eu em Coimbra fui presidente do Conselho Cultural da Associação Académica, fundei o Círculo de Artes Plásticas, que ainda hoje existe, e fui presidente do CITAC, que era o teatro de vanguarda, por oposição ao TEUC, que era o teatro E foi clássico. ator também? Fiz um papel na Conversação Sinfonieta, traduzi peças, fui assistente do Luís de Lima. O António Barreto foi, no meu tempo, um grande ator. Era um grande ator do CITAC. E ficou amigo dele desde aí? E fiquei tinham muito alguma intimidade aí? Sim. Ele era mais novo, mas ficámos amigos. E depois ele resolveu exilar-se. Outro grande amigo desse tempo era o Silva Marques, que na altura era o militante do Partido Comunista e depois veio a ser um brilhante deputado do PPD, depois do 25 de Abril. Conheci muito bem. Também é dessa altura? Também é dessa altura e também do CITAC. Mas depois acaba o curso e vai logo para a tropa? Não, ainda comecei o estágio depois da ida para a magistratura não conseguida. Fui fazer o estágio de advocacia no Porto, no escritório do Dr. José Meneres, que era um grande advogado especialista em direito marítimo e deputado à Assembleia Nacional e pai da escultora Clara Meneres, mas um grande advogado. Comecei o estágio, que interrompi porque fui chamado para o serviço militar
e fui para fazer o curso de oficiais milicianos para a Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Quando terminei o curso do oficial miliciano, ainda fui colocado alguns meses no quartel-general do Porto e consegui acabar o estágio antes de ir para Santa Margarida formar a unidade com que depois fui para Angola. E em Angola está há quanto tempo? Em Angola estou 20 e tantos meses. Em que sítio? Estive primeiro no leste, em Saurimo. A minha unidade era um comando de agrupamento que era responsável pela Lunda e pelo Mochico. Naquela altura, a única operação militar que fizemos foi o internamento dos mercenários do Tchombé que tinha caído em Elizabethville. E depois viemos para o norte, viemos para Ambrizete. Aí havia guerra a sério, havia minas. Esteve na guerra. Estive na guerra, tenho a medalha das campanhas, estive 15 meses em Ambrizete. E que influência é que isso teve em si? Que importância é que teve para o resto da sua vida? E como é que o marcou, ou não? Marcou 20 e tantos meses numa unidade militar com alguma responsabilidade. Eu era oficial de pessoal e logística. Eu acho que a marca mais importante para mim foi ensinar-me a gerir e a comandar as pessoas, a gerir o medo, a tomar decisões depressa. O brigadeiro, que era o nosso comandante, disse-nos no princípio: quem decide tem 10, quem decide bem pode ser promovido, quem não decide morre. Eu nunca me esqueci dessa máxima do meu comandante, e acho que isso me ajudou ao longo da vida. Quando diz que aprendeu a gerir o medo, enfrentou mesmo a morte, tiros, etc. Ouvi tiros, não estive debaixo de fogo, mas ouvi tiros várias vezes e tive que organizar evacuações e, portanto, gerir situações que não eram fáceis. E, sobretudo, quando se aproximou o fim da comissão, na maior parte dos soldados começaram a surgir superstições, começaram a surgir as doenças fingidas ou psicossomáticas, porque já sobrevivemos até agora. Se conseguirmos sobreviver mais estes 3 ou 4 meses que faltam, vamos conseguir regressar. E essa foi uma fase complicada. Foi uma fase difícil. E teve importância a sua intervenção para enfrentar essas dificuldades? Sim. Acho que qualquer coisa para melhorar aquele mundo? Para ajudar naquele mundo difícil, e sobretudo acho que ajudou a conhecer-me melhor a mim mesmo. Mas depois volta quando, exatamente, lembra-se? Eu cheguei a Lisboa em outubro de 65. Sim. Ainda voltei ao Porto, mas o escritório onde eu tinha feito o estágio não tinha lugar para mim. Estava lá, aliás, um jovem advogado que veio a ser um muito bom amigo, o João Vieira de Castro. De maneira que, passado 2 ou 3 meses, eu entendi que não tinha condições para fazer a advocacia no Porto. E resolvi... Vai para o Banco Português do Atlântico? Não. Não? Não é logo? Não é logo. Vim a Lisboa e falei com 2 colegas meus, o Miguel Sequeira Braga e o Francisco Alves dos Santos, que me arranjaram trabalho no Gabinete de Estudos e Planeamento dos Transportes e no Gabinete de Estudos e Planeamento da Ação Educativa. Organismos do Estado. Organismos do Estado, não é? Que eu fiz até ir para o Português do Atlântico, que aconteceu no fim de 69. Eu fiz 3 anos e meio, mais ou menos, de funcionário público nos gabinetes de estudos. Ainda estive algum tempo destacado no gabinete do engenheiro Carlos Ribeiro, que era o ministro das Comunicações, que era uma pessoa notável e com quem eu aprendi muito. Também trabalhei com o engenheiro Luís Guimarães Lobato, que era o presidente do Gabinete de Estudos dos Transportes e que depois veio a ser meu colega na administração da Fundação Gulbenkian, muitos anos depois. E eu cheguei a chefe de grupo das relações internacionais, de maneira que
Viajei muito nessa altura para a Conferência Europeia dos Ministros de Transportes, para a OCDE, para os organismos das Nações Unidas em Genebra, e creio que foi essa experiência que levou, essa minha experiência internacional, que levou o Vasco Vieira de Almeida a desafiar-me para ir para o Português do Atlântico. Já conhecia o Vasco Vieira de Almeida? Não conhecia, mas é natural que tenha sido o Artur Santos Silva ou o José Manuel Sampaio Cabral que lhe indicaram o meu nome, porque na altura o Atlântico estava a lançar a sua expansão internacional, tinha acabado de abrir um escritório de representação em Paris e tencionava abrir outro escritório em Londres, e eu entrei nessa linha. E fica alguns anos no Banco Português do Atlântico. E fiquei até ir com o Vasco trabalhar com o Manuel Bolhosa, em 73. Para Paris. Para Paris. Eu e o Francisco Veloso. Quanto tempo é que viveu em Paris? Vivi em Paris a segunda metade de 73 e depois, em 74, vivia metade do tempo em Paris, metade do tempo em Lisboa. Entretanto, chega o 25 de Abril. Entretanto, chega o 25 de Abril. Eu estava em Lisboa quando aconteceu o 25 de Abril. Vou à Cova da Moura em representação da SEDES. Entretanto, tinha sido criada a SEDES. Antes do 25 de Abril? Em 70, eu tinha sido o primeiro presidente da SEDES e fomos convocados pelo general Spínola para apresentar uma lista de nomes da SEDES e um esboço de programa de governo. E foi o meu batismo na televisão. Fui à televisão no dia 29 de Abril com aquele grupo de pessoas, o Mário Soares, e as pessoas dos partidos e os independentes da SEDES, como eu e o Jorge Sampaio, que foi pelo MES, fazer aquele apelo ao civismo. Toda a gente estava muito preocupada como é que ia ser o a rua, não é? Com a rua. E depois entrei no primeiro governo provisório, o Vasco Vieira de Almeida, ministro da Coordenação Económica, e eu fui secretário de Estado. Primeiro-ministro era o Palma Carlos, primeiro-ministro Palma Carlos. E é secretário de Estado? Isso é do Comércio Externo e Turismo. Sim, o primeiro governo, sim, que começou no dia 16 de maio e acabou em meados de julho. Mas depois é ministro da Economia nos dois governos do Vasco Gonçalves. Isso como é que acontece? Já conhecia o Vasco Gonçalves? Não, porque a Comissão Coordenadora do MFA no primeiro governo estava mais ou menos na clandestinidade. Praticamente não aparecia ninguém da Comissão Coordenadora. Aliás, depois da queda do governo Palma Carlos, eu sou convidado para ministro pelo Firmino Miguel, sim, que foi quem o general Spínola indigitou primeiro. Mas depois ele não conseguiu formar governo. Aí a Comissão Coordenadora do MFA já se movimentou, e quem me convidou depois para entrar no segundo governo como Ministro da Economia foi o Vítor Alves. E como é que eram os governos presididos por Vasco Gonçalves? Não era fácil. Para já o Vasco Gonçalves praticamente não presidia estava nos conselhos, mas quem dirigia as reuniões era o Vítor Alves. Ele muitas vezes dormitava, ou parecia que dormitava, e de vez em quando havia uma erupção e ele dizia algumas frases bombásticas, portanto era uma gestão do Conselho muito sui generis. Mas eu lembro muito bem que lhe perguntei ao Vasco Gonçalves qual era a orientação económica, e ele disse-me: eu sou a favor de um capitalismo desenvolvimentista, sou contra o capitalismo selvagem. E eu considerei que esta fórmula, embora porventura excessivamente sintética, mas que era aceitável para uma pessoa moderada como eu, que vinha da SEDES para a experiência dos governos provisórios. Mas depois, essa experiência dos dois governos
Vasco Gonçalves são experiências curtas, não é? São experiências curtas. Houve eu tinha vivido a queda do Allende no Chile, em Paris. Sim. E tive uma preocupação se eu tive alguma política nos dois governos em que fui responsável pela economia, foi que não houvesse ruptura nos abastecimentos. E não houve. Porque se isso tivesse acontecido, certamente que as condições para uma guerra civil podiam ter aparecido. E depois aquele enorme trabalho que foi o programa de política económica e social, que ficou conhecido como Plano Melo Antunes, sim, em que eu colaborei com o Melo Antunes, com o Silva Lopes, o Vítor Constâncio e a Maria de Lourdes Pintacilgo, que ficou pronto no fim de 74. O general Costa Gomes, na mensagem de fim de ano, anunciou que o plano estava... E o programa, não é? Plano de Economia Social. Programa de Política Económica e Social. Que estavam prontos, só que depois houve aquele compasso de espera até 21 de fevereiro, quando finalmente foi aprovado, porque o Vasco Gonçalves considerava que era um programa muito social-democrata. E foi aprovado em 21 de fevereiro e rasgado no 11 de março. Mas depois é eleito para a Assembleia Constituinte, não é? Eu depois estive no desemprego no verão quente. Sim. Ainda fui a Bruxelas, onde eu tinha estagiado na Banco Lambert, pedir emprego, e deram-me emprego em Bruxelas, e por um triz que não fui para a Bélgica, o Melo Antunes disse-me: isto é capaz de mudar, peça um mês de pausa, e não fui. E depois, com o 6º governo, entrei no Banco de Portugal, e em 76 depois fui eleito como independente nas listas do Partido Socialista e vim a entrar no primeiro governo constitucional como Ministro dos Transportes e Comunicações. E isto também é um governo que dura pouco tempo. Dura até ao princípio de 78. Dura ano e meio. E depois em 78 volta para o Banco de Portugal. Regresso ao Banco de Portugal. Como vice-governador. Quem era o governador? Era o Silva Lopes e depois o Jacinto Nunes. Deu-se bem com os dois? Dei-me bem com os dois. Foi útil a sua estadia no Banco de Portugal nessa altura? Ou foi mais um lugar de... Não, porque a banca estava nacionalizada e aqui, o pelouro que eu tinha era a coordenação das instituições de crédito e portanto, todo o trabalho de manter à tona d'água algumas instituições que estavam em situação bastante difícil, acho que foi um bom contributo. E depois fui eu que escrevi uma carta aos presidentes dos bancos a dizer-lhes que deviam constituir uma associação bancária, porque com a entrada de Portugal nas comunidades europeias, o setor tinha que se abrir à iniciativa privada, os bancos iam ser privatizados e era preciso criar uma associação que fizesse o diálogo com as associações bancárias europeias. Mas depois há aqui um período em que, no fim dos anos 70 até meados dos anos 80, fica no Banco de Portugal? Eu estive no Banco de Portugal até ao fim de 84. E 85? E depois estive no Banco Espírito Santo. No Banco Espírito Santo. Fui presidente do Banco Espírito Santo. E Comercial de Lisboa. E depois, em 86, fui desafiado para ir para diretor-geral da Comissão Europeia e vou para Bruxelas. Uhum. E vai para Bruxelas, onde fica algum tempo, não é? Fico 3 anos e meio. 3 anos. Quem o desafia para ir para Bruxelas é Cavaco Silva. O primeiro-ministro Cavaco Silva. É do agrado de todos os líderes políticos. Não, na altura o professor Cavaco Silva disse-me que nós tínhamos 3 lugares. Sim. Um de comissário, um de diretor-geral e um de advogado. E que ia repartir esses lugares por pessoas representativas das 3 áreas europeístas. Sim. Portanto, o comissário foi alguém do PSD. Eu já estava afastado do PS, mas eu tinha feito aquele documento... Afastou-se do PS, entretanto.
Eu fui em 79. Saiu do PS? Fui saindo. Nunca escrevi uma carta, mas fui saindo. Em 79 eu fiz parte daquele grupo que escreveu o documento Reflexão Militante, que o Mário Soares não gostou muito, sim, em que nós defendíamos o assento social-democrata com o Francisco Sousa Tavares, a Teresa Ambósio, o Eduardo Marçal Grilo. Eu fui um dos subscritores desse documento. Na altura havia as lutas do secretariado, o Mário Soares não gostou muito desse papel. Revelava uma certa opção ideológica, sim, diferente daquela que era seguida pela maioria do Partido Socialista, incluindo e, portanto, o próprio Mário Soares. E, portanto, eu afastei, mas, enfim, aceitei que podia, nessa repartição do professor Cavaco, em que o advogado do CDS, o diretor-geral da área do PS e o comissário do PSD, e lá foi o engenheiro Cardoso e Cunha, o José Luís Cruz Vilaça e eu para as instituições europeias. E gostou? E valeu a pena? No princípio foi um capítulo completamente novo na sua vida? Total. Eu tinha alguma experiência das organizações internacionais, mas a Comissão Europeia é uma burocracia muito pesada. É verdade. No princípio foi muito interessante porque foi ver a integração do nosso país pelo lado de dentro, mas a partir de certa altura começou a desgostar-me porque a lentidão e os compromissos burocráticos em que era preciso viver não me agradavam muito e pedi para regressar. O professor Cavaco Silva insistiu, mas como eu insisti também, eu tinha-lhe dito que o meu compromisso eram 3 anos, e ele a certa altura compreendeu que eu queria sair e aceitou e desafiou-me para ir presidir à Caixa Geral de Depósitos. De maneira que eu regressei de Bruxelas para ir presidir à Caixa. E na Caixa Geral de Depósitos fica bastante tempo. Fico 6 anos e meio. E depois volta já como presidente do Conselho de Administração? E depois vou para administrador da Fundação Gulbenkian. Sim. E depois é que uns anos depois sou eleito. E na mesma altura em que estou na Caixa, sou comissário-geral da Europália. A Europália foi um dos grandes desafios e triunfos da sua vida. Foi um grande desafio e acho que valeu a pena. E achou qualquer coisa mais uma vez, deixou o mundo melhor. Eu acho que foi muito compensador para mim e acho que foi um grande contributo para que a Europa nos visse de uma maneira diferente. Quais foram os pontos máximos da Europália assim em pouco tempo? Foram as 20 exposições, foram mais de uma centena de concertos, foi o teatro que nós levamos, a ópera encenada pelo Ricardo Paes, foram as animações de rua, foi a escola equestre. A Europália teve em 3 meses mais de 1.200.000 visitantes. Portanto, nós conseguimos realmente, e pela primeira vez na Europália houve um capítulo de ciência e, portanto, nós conseguimos dar não só os 8 séculos de história, mas também o país moderno, europeu e apostado no seu papel na Europa. Então... E formamos uma geração, eu creio que a Europália ajudou a formar uma geração que depois se veio a revelar em muitas instituições, por exemplo na Culturgest, que também foi uma instituição que eu ligada à Caixa Geral. Ligada à Caixa, ocupando espaços que estavam destinados à formação. Programa cultural próprio. Que ocupou um espaço que, entretanto, tinha sido deixado liberto pelo fim do ACART da Fundação Gulbenkian, de maneira que a Culturgest ocupou muito o espaço da modernidade e do vanguardismo e ainda 26 ou 27 anos depois ainda está viva e ativa como instituição cultural em Lisboa. Entretanto, há a presidência do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian, que é um lugar muito importante em Portugal. Em 2002. E depois mantém-se na Fundação Gulbenkian, já depois de deixar de ser presidente. Eu fui presidente 2 mandatos,
de 2002 a 2012. E a seguir, Artur Santos E a seguir, Silva. o Artur Santos Silva sucedeu. Há sempre essa dupla. Ele já era administrador não executivo, porque eu organizei a governance da Fundação de maneira diferente, criando 3 lugares de administradores não executivos, em que convidei o Eduardo Lourenço, que também, para mim, também foi muito compensador, o André Gonçalves Pereira, que eu sei que também gostou muito Eu de também, acompanhei bastante. E o Artur Santos Silva, e depois o Artur Santos Silva veio a suceder-me. E depois fiquei administrador não executivo, que ainda sou hoje, mas vou acabar em maio. É isso que eu lhe ia perguntar. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. A sua vida é cheíssima, as suas realizações são grandes. À medida que foi falando, foi também contando o que foi deixando bom para o mundo. Eu sou um grande devedor à vida. Sim, está satisfeito com o que fez. Estou. Mas agora, amigo Rui, o que é que vai fazer? Sim, é um homem, está em grande forma, está novo, está ativo, está presente. Novo não estou, sou um jovem octogenário. Além da agricultura em Colares e do além da agricultura em Colares, sou presidente do Conselho de Fundadores de Serralves. Sou membro do Conselho Superior da Universidade Católica, embora não seja crente, mas o Dom Manuel convidou-me, eu aceitei, e é uma universidade que está a ter um papel importante na vida universitária, na renovação da vida universitária. Sou administrador não executivo da Fundação da Casa de Mateus. Mas tudo isso são coisas não executivas, são reuniões de 3 em 3 meses. Não, sou português, membro do Conselho da Europa Nostra, que é a Associação Europeia do Património. E até maio ainda sou administrador não executivo da Fundação Gulbenkian. E estou a ditar as minhas memórias de maneira que tenho... Não é ditar, não é escrever. O seu método é de ditar? Não, o António Araújo, a Maria Inácia Rezola e o Pedro Magalhães desafiaram para eu ditar, eles de vez em quando fazem perguntas, e estão a ser, essas sessões estão a ser gravadas e filmadas, de maneira que estou também a contar-lhes a história da minha vida. Para acabarmos, a sua família, filhos? Eu tenho 3 filhos e 7 netos. E estão todos bem. E admiram o que o pai e o avô fez até agora? Sim, acho que temos todos uma excelente relação, somos uma família unida, todos os meus filhos fizeram boas carreiras e já tenho 2 netos formados, de maneira que os valores da família são muito importantes, e eu acho que consegui sempre, mesmo tendo uma vida muito ocupada, ter sempre tempo para, quando era preciso, dar-lhes a atenção que eles precisavam. E mesmo de mim. para acabar, como é que é ser casado com uma mulher escritora e ativa politicamente como a Isabel Alçada? É muito bom porque temos o nosso tempo, estamos os 2 ocupados e conversamos muito, e acho que nos ajudamos um ao outro, trocando ideias sobre as muitas coisas que um e outro fazemos. Porque a Isabel, além de escritora, também é outras coisas. Eu sei. É política também, eu sei. Agora, em resumo, é uma vida cheia e ainda está com vontade e energia para fazer muito mais. Com certeza, se houver mais desafios, estou pronto para eles. Ótimo. Desde que sejam pro bono. Foi uma decisão que eu tomei em 2015, assumi o Estatuto Reformado, não faço nada que não seja pro bono. Incluindo o júri do Prémio Pessoa, do nosso Prémio Pessoa, do qual não falámos, mas que eu julgo que faz parte também das suas boas recordações. É um enorme benefício que eu tenho, porque é participar num grupo fantástico com a sua grande presidência. Muito obrigado. Obrigado.
Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.